A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez estamos aqui imbuídos, para trazer uma palavra das Escrituras para as nossas vidas, para nós sabermos o que Deus tem reservado para nós. Quando nós lemos a Bíblia, a gente está lendo a palavra de Deus e às vezes Deus nos para na nossa leitura. Naquele momento a gente começa a fazer uma reflexão sobre o texto e começamos a perceber que Deus está deixando uma mensagem para as nossas vidas. E essa mensagem eu quero contribuir, quero compartilhar com cada um dos irmãos que estão nos assistindo e nos vendo. Não é uma palavra para você, é uma palavra para nós. Primeiro Deus fala conosco e depois nós pregadores, gostamos de compartilhá-la com todos aqueles que estão ouvindo e nos chamam e nos convidam para estudarmos a palavra de Deus. Eu quero convidar vocês a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em sua geração. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Noé é um dos personagens muito importante, muito chave para a teologia evangélica, para a teologia das Escrituras. Porque Noé é o único personagem que sai de um período da história da humanidade, que passou mais de 2000 anos de história, para uma nova condição do planeta Terra. Após o dilúvio, Noé é o único sobrevivente, ele, sua família, sua esposa, seus filhos, suas noras, para repovoar a Terra. Nós defendemos um dilúvio universal, defendemos conforme a Escritura mesmo apresenta, e confiamos que o que a Bíblia apresenta é histórico, é verídico. E nesse instante, Noé, esse personagem, que ele é a transição de um período para outro, de um tempo para outro, Noé tem muito a nos ensinar para todos nós cristãos e evangélicos que servimos na casa do Senhor. Noé tem muito a nos dizer. E eu vou falar um pouquinho disso, do que Noé tem a nos falar, do que Noé tem a nos ensinar. Noé é um personagem verídico que tanto Jesus, ele prova a sua historicidade, como também em outras passagens nas epístolas da Bíblia, escrito no Novo Testamento, que também aprova, que também comprova a história desse personagem. Quem foi Noé? Noé foi um filho de Lameque, Noé foi um pai de Sem, Cão e Jafé, Noé foi um marido, Noé foi um personagem importante. Noé foi um homem que recebeu o pacto com Deus, a aliança com Deus. Depois do dilúvio, Deus restaura, Deus renova, Deus refaz a aliança dele para com Noé. O arco-íris é o sinal, o símbolo desta aliança de Deus para com Noé e para com a humanidade. A aliança de Noé é importante no estudo escatológico, é importante no estudo profético, é importante no estudo messiânico, porque também está, durante a sua existência, Deus restaura, Deus renova, Deus reafirma a profecia de um homem que viria para salvar e restaurar toda a humanidade. Mas o que vem Noé? O que podemos aprender mais com Noé? O que temos mais a aprender com Noé? Está aqui na passagem: Noé andava com Deus. Noé deixou-nos uma herança espiritual. Além de tudo isso que nós acabamos de falar, Noé deixou-nos uma herança espiritual. Noé andava com Deus. O que significa andar com Deus? O que vem ter? Qual é o sentido de Noé andar
com Deus. Noé, andar com Deus ali em Noé, é andar nos preceitos de Deus, é andar nos caminhos do Senhor, é andar na ética e na moral de Deus, é andar nas leis cerimoniais que, ainda que foram promulgadas, foram escritas lá com Moisés, mas já havia uma ordenança sacrificial e Noé ele vai obedecer e cumprir. Noé andava com Deus e andar com Deus em Noé e andar em integridade, porque quando nós vamos ler o contexto do livro de Gênesis, capítulo 6, é uma sociedade, a sociedade de Noé está caindo, a sociedade de Noé está totalmente envolta em decadência moral, ética, porque religiosa, porque aqui os homens, os filhos de Deus ali, esses filhos de Deus eram os descendentes de Sete, era aquela geração que nós vamos ler no capítulo 5, que geravam filhos que seguiam o caminho do Senhor e agora estavam se pervertendo, porque a geração de Lameque, agora Lameque, não Lameque de Sete, pai de Noé, mas o outro Lameque, o Lameque descendente de Caim, era um homem que gerou uma questão, um transtorno para aquela sociedade, o homicídio acontecendo, é o primeiro personagem a ter uma pluralidade de casamento, os seus filhos vão começar a provocar uma sociedade mais secular e ali vão surgir diversas situações que vai se distanciando cada vez mais da vontade dos projetos de Deus. E agora, os parentes, interessante que fala aqui as gerações, porque Noé viu a sua geração se corromper, Noé viu a sua família, os seus amigos, os parentes mais próximos e mais distantes começarem a se corromper, a começar a se afastar de Deus. Não há nada mais terrível, doloroso para uma pessoa ver um filho, uma filha, a mãe, o pai, a esposa, o esposo, seja lá qual for o grau de parentesco, tio, a tio, avô, a avó, o primo, a prima, um amigo, uma amiga que servia ao Senhor e agora está completamente imbuída, vendida pelo mundo do pecado. Mas não foi somente um grupo, uma outra pessoa, foi toda a geração de Noé vai se corromper, Noé é o único que vai se manter íntegro. E aí vem uma grande lição para nossas vidas, que o comportamento do geral não pode influenciar a nossa relação com Deus. Ah, fulano pratica, fulano faz, isso é problema dele e dela. Eu vou continuar servindo a fiel, e é isso que Noé quer nos ensinar, andar com Deus é superar as dificuldades ou a decadência espiritual que está acontecendo em volta da minha vida. Eu preciso manter a minha integridade, isso é andar com Deus é andar nas promessas de Deus, é andar naquilo que nos propósitos de Deus. Um dos motivos que levou Noé a não se corromper, porque Noé sabia que havia uma promessa lá com Eva. Tanto que eu creio que todos os escritos, até o dilúvio, estava nas mãos de Noé, estava em sua posse. Ele levou para a arca do dilúvio, ele levou para a sua arca, ele preservou esses documentos, porque chegou até nós. E em um desses documentos está o registro de Deus prometendo a Eva. Andar com Deus é viver a promessa, é viver debaixo. Nós temos promessas de Deus, temos promessas genéricas, geral, e temos também promessas pessoais e individuais. Temos promessa da vinda de Jesus arrebatar a igreja, temos promessa da recompensa das nossas obras aqui no Senhor, temos também promessas pessoais, promessas de Deus na sua vida, na qual Deus vai abençoar para você ser um homem, uma mulher que serve o Senhor de maneira poderosa. E Deus está falando, continua, eu vou colocar ali, aqui, eu vou te dar isso, aquilo, outro, para poder prosperar a sua vida,
para que você tenha prosperidade para realizar o propósito de Deus. Nós também temos essas promessas e que essas promessas fiquem firmes na sua vida, mas principalmente a promessa do retorno do nosso Senhor Jesus e o nosso arrebatamento. E então vamos permanecer e nos manter nos caminhos do Senhor, ser como Noé andava com Deus. E andar com Deus é ser cuidado por Deus. Que coisa boa! Quando eu ando com Deus, Deus nos acompanha e nos protege. Deus nos acompanha e nos guarda. Deus nos acompanha e nos livra de qualquer situação. A primeira grande herança espiritual que Noé deixou para a descendência após ele, para uma reflexão para uma geração após a que ele viu ser completamente dizimada, é uma geração que anda com Deus. E hoje Deus te convida a caminhar com Ele. Hoje Deus te convida a andar na presença de Deus. Andar com Deus. Este é a nossa chamada. Esta é a nossa herança espiritual que Deus quer que a gente herde na vida de Noé. Qual é outro ponto que nós podemos aprender na vida de Noé? É que nós podemos realizar grandiosidades. Vejam só Noé. Noé está ali, recebeu uma incumbença do Senhor para construir uma arca. E essa arca, ela iria sobreviver um fato terrível, que era a chuva. Até o tempo de Noé, segundo as Escrituras, não chovia. Era o vapor da terra que fazia que as plantas fossem regadas na terra. Ou seja, as plantas eram regadas pela própria umidade que havia na terra. E agora Deus fala que vai mudar. Essa umidade, esse vapor, ele não vai ficar somente retido na parte de baixo, mas ela vai subir mais ainda, vai se condensar e vai começar a vir chuva. Moisés estava para ver algo inédito na história da humanidade. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. A todo tempo na história da humanidade sempre se vive uma situação inédita. Nenhuma geração viveu uma situação idêntica ou igual à outra. Pode ter sido parecidas, mas haviam detalhes que faziam diferença de uma para a outra. Nós estamos vivendo uma situação totalmente diferente. A cada ano vivemos uma situação totalmente diferente das outras. Podemos dizer, quem tem mais ou menos a minha idade, acima de 50 anos, nunca imaginou que você teria um computador? Nunca imaginou que você teria um celular que pudesse filmar? Nunca imaginou que você tivesse as redes sociais para se comunicar de forma tão fácil como nós vimos hoje? Então nós vimos o quê? As transformações, as questões inéditas e mais novidades estão para surgir por meio, através da sociedade. Então vivemos sempre uma questão inédita, um momento inédito, mas Noé também tem um outro detalhe, ele faz uma grande obra. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, nesse mundo, nesse momento inédito na sua vida, nesse instante inédito que você passa, nesse momento inédito que você enfrenta, existe uma grande obra que Deus colocou em nossas mãos e você não pode dizer que você não consegue fazer, porque não é de seguinte, pode sim, porque eu fiz algo num momento inédito, eu fiz uma grande obra que foi fazer uma arca para salvar a vida daqueles animais e um dos poucos humanidades. Então, Noé nos deixou uma herança de superação da realização da obra de Deus, assim como ele fez uma arca num momento totalmente inusitado, ele deixa essa herança para cada um de nós, em que nós podemos realizar grandes feitos na presença do Senhor. Momentos inéditos também leva necessariamente grandes realizações, e as grandes realizações são possíveis principalmente para aquele que serve ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele vai te capacitar, Ele vai dar capacitação para a sua vida, Ele vai dar a você condições de realizar essa grande obra que Deus está colocando na sua mão. Um terceiro ponto para concluir, Noé foi um pregoeiro da justiça. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, servo e serva do Senhor.
Como falamos, vivemos também um momento de calamidade em que a ética está se evaporando, se diluindo na sociedade hoje. A moral está em crise no nosso mundo hoje. O mundo não quer mais seguir a ética e moral cristã. Eles querem viver sua própria ética e moral. Mas Noé, ele pregoava a justiça, ou seja, Noé, ele andava com Deus, mostrando sua integridade. Noé, ele fez uma arca, uma coisa inédita, um grande feito, como nós também podemos fazer grandes coisas na presença do Senhor. Mas Noé pregava, Noé não ficava em silêncio, não ficava quieto, não ficava conformado. Ele era o porta-voz da justiça, o pregoeiro da justiça. Deus te chama hoje para pregar a palavra de Deus. Deus te chama hoje para proclamar a verdade dele. Ainda que ela seja, vai de encontro aos desejos, anseios do mundo. Ainda que ela seja antagônica a tudo que está se acontecendo hoje. Mas nós vamos ser fiéis e vamos carregar essa herança que Noé nos deixou para sermos pregoeiros da justiça. Deus te convida a ser esse mensageiro também da palavra dele para a comunidade, para o mundo hoje. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.